Eu estava preparando a palestra, exposição doutrinária, né? A gente não gosta de falar palestra. E aí eu sou um cara conhecido por sempre falar sobre Jesus. Quase 95% das palestras que eu faço são sobre Jesus. Muito devido ao fato de que eu sou um fãzaço assumido de Jesus. E inclusive lá na Allan Kardec eu facilito um grupo de estudo que é o estudo do Evangelho, né? Onde a gente utiliza esse livro aqui, que é a tradução do Novo Testamento pelo Haroldo Dutra Dias, né? E aí eu estava querendo dar uma mudada, assim, sabe? Fazer uma palestra diferente. E aí passei para Cida um tema, né? É um tema que eu venho estudando também, que tem relação com a tarefa da evangelização que a gente desenvolve. Tarefa essa que eu cresci aqui, né? Dentro da Novo Horizonte por causa da evangelização. Mas aí quando eu estava ontem de noite finalizando o material, eu senti que faltava um pouco de Jesus. E aí eu disse para a Cida, posso trocar o tema da palestra? E aí a última vez que eu estive aqui, em final de novembro, se não me engano, eu fiz uma palestra cujo título era Jesus no Barco. Em que eu contava uma passagem lá de Lucas 8, Mateus 8, em que os discípulos estavam no mar com Jesus e de repente uma grande tempestade começava a açoitar o barco e atormentar aquelas criaturas. E os discípulos foram ficando nervosos e daqui a pouco resolvem chamar Jesus que dormia no barco. Jesus então se levanta e com toda aquela paz de um Cristo, vai até a ponta do barco e diz ao mar, cala-te. E quase que instantaneamente a tempestade cessa, o mar se acalma e os discípulos ficam maravilhados com tudo aquilo. Essa então foi a fala que eu fiz lá no final de novembro sobre Jesus no barco. E eu até brinquei com a Cida que essa é Jesus no barco ou retorno. Só que com a pequena diferença que agora ele está fora do barco. E é a passagem que nós vamos ver lá em Marcos 6, Mateus 14 e João 6, do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus. E aí, essa passagem, e você já me conhece, você sabe que eu conto as passagens de um jeito adaptado à nossa realidade. Jesus estava na praia, fazendo uma fala para as pessoas que estavam ali, na beira do lago Tiberíades. E aí acontece uma cena que é uma cena clássica dos ensinamentos bíblicos, que é a multiplicação de pães e peixes. Havia centenas de pessoas, centenas. E a região é bem deserta, não tem muitas coisas próximas. Então um dos discípulos chega até Jesus e diz, mestre, vamos liberar a multidão para que eles retornem ao seu povo, retornem à sua casa, para que eles possam se alimentar. Já vai ficando tarde. E Jesus então vira aos seus discípulos e diz, olha, mas deem vocês de comer ao povo. E aí eles se espantam assim e Mateus diz, mas mestre, nós só temos pouca coisa. Não temos praticamente nada. Eu mesmo estou com a minha bolsa vazia. Então se aproxima um menino, trazendo uma sacola, e ele entrega a sacola, oferecendo a sacola a Jesus. E nessa sacola haviam 5 pães e 2 peixes. Então Jesus pega aquela sacola, com 5 pães e 2 peixes, e alimenta toda a multidão. E essa é a primeira multiplicação de pães que nós temos relato. E aí a gente precisa apertar o pause um pouquinho para a gente entender o contexto histórico disso. Porque hoje em dia a gente trabalha para 1 milhão de coisas, para adquirir bens, para comprar coisas, para adquirir um certo status. Naquela época, a condição do trabalho era de única e exclusiva sobrevivência. Então eu trabalhava para ter o que comer. Quando chega alguém e transforma 5 pães e 2 peixes em alimento para uma multidão,
qual é a primeira reação daquele povo? Os nossos problemas estão todos resolvidos. E lembremos, meus amigos, que esse é um povo que espera a vinda do Messias. Espera a vinda do rei de Israel. A tradição judaica da época, religiosa da época, dizia que viria um rei e que esse rei apacentaria as ovelhas e tranquilizaria o povo. E aí aparece Jesus alimentando uma multidão com algumas migalhas e o povo entra em loucura. Pronto, agora todos os nossos problemas estão resolvidos. Então foi aquela muvuca, né? Aquela bagunça. E aí Jesus, após ter feito essa multiplicação de pães e peixes, ele ordena que os seus discípulos entrem no barco e atravessem o lago de Tiberíades até a outra margem, se deslocando até Cafarnaum. Só que ele diz: vão vocês na frente, eu vou depois. Porque eu vou aqui ficar para dissipar essa gente, essa multidão. Lembremos do que eu contei lá na palestra de novembro. Eles já tinham estado no barco, no meio de uma forte tempestade, em que eles temeram pela vida. Só que Jesus estava com eles no barco. Agora Jesus ordena que eles façam a mesma travessia, só que sozinhos. Se sou eu, já não vou. Da última vez a gente foi com o homem e deu problema. Imagina sem ele. Um mais descrente já ia ficar matutando assim, né? Mas ele mandou a gente ir e disse que vai depois, mas vai como? Se nós estamos indo pro barco. Mas os discípulos vão. E Jesus, com toda a sua sabedoria, acalma e tranquiliza aquela multidão que estava extasiada pelo milagre. E não vamos aqui entrar no mérito de se realmente Jesus multiplicou os pães, se ele mexeu com a psique do ambiente, isso é tema para uma outra palestra. Mas vamos ficar com a palavra milagre. Jesus acalmara toda aquela multidão, e aí, na passagem bíblica lá de Marcos, vai dizer que Jesus se retira ao alto do monte para orar. Vejamos só, o cara tinha multiplicado pães e peixes, ovacionado por toda uma multidão. Se fosse qualquer um de nós ovacionado por uma multidão, sabe quando a gente ia lembrar de orar? A gente ia para os braços do povo. Jesus dissipa a multidão e sobe ao monte para orar. Só que a oração de Jesus era uma oração mais forte do que a nossa, né? A gente ora pedindo, agradecendo, louvando, né? Mas quase nunca a gente escuta de volta, né? Jesus, com certeza, por ser um Cristo, quando se punha a orar, estabelecia contato direto com a divindade. Então ele estava naquele momento ali de pura tranquilidade e os discípulos no meio do lago de Tiberíades, remando contra o vento. E aí na passagem vai dizer que o mar estava muito revolto e eles com muitas dificuldades. E aí vai dizer que já era a quarta vigília da noite, ou seja, já tinha quase passado toda a madrugada. E eles tinham avançado 25, 30 estádios. Estádio era uma medida da época, que são mais ou menos 184 metros. Então o lago tinha 20 quilômetros, eles tinham andado apenas 5. E já faziam horas que eles estavam ali remando contra o vento. E aí na passagem vai dizer que Jesus, do alto do monte, conseguia ver os seus discípulos remando contra o vento, sofrendo dentro do mar. E aí Jesus fica com pena deles. Coitadinhos, estão remando contra o vento, o mar está tão difícil.
Não. A vida é remar contra o vento. É remando contra o vento que nós nos tornamos mais fortes. É através das dificuldades que nós crescemos. Convido vocês a uma breve reflexão. Tentem lembrar de algum ensinamento, de algo que vocês tenham aprendido num momento de extrema alegria. Agora façam um exercício contrário. Tentem lembrar de algum ensinamento, algo que transformou vocês num momento de extrema dificuldade. A dor, mesmo que momentânea, nos faz crescer. A vida é remar o tempo inteiro contra o vento. Mesmo que o mar açoite o nosso barco, é preciso continuar. Lembrando de um fato simples, meus amigos. Quem é que havia ordenado que os discípulos atravessassem o lago de Tiberíades? Jesus. Não é o Guilherme que está dizendo para vocês, ó, atravessa o lago aí, supera essas águas trêmulas, supera o vento forte, não sou eu, não é a Cidinha, é Jesus. Mas lá eles estavam sofrendo contra o mar. E Jesus olhando tudo do alto. E essa é uma analogia que a gente pode trazer para a nossa vida. Jesus está sempre olhando de uma perspectiva maior do que a nossa. A minha avó, que eu cito bastante nas palestras, ela repetiu uma frase: Deus escreve certo por linhas tortas. Esse é um ditado popular, né? Todo mundo já ouviu alguma vez na vida. Só que Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Nós é que com a nossa dificuldade enxergamos as linhas como tortas. Mas Deus, com toda a perspectiva, sabe o que é melhor para nós. E assim Jesus, sendo um Espírito perfeito, também adquire essa perspectiva de olhar a fotografia inteira. E olhando aquela situação, a passagem vai nos dizer que ele resolve atravessar o lago. Veja, ele não está indo salvar os discípulos. Ele está indo atravessar, para também ele chegar em Cafarnaum. Só que aí vocês já devem suspeitar que ele não tinha barco e aconteceu algo que todos nós conhecemos. Jesus anda sobre as águas. E o cara era diferente. Deus o livre. E lá estão, imagina só, chega a dar até um pouco de... Se eu fosse um discípulo, eu já ia ficar indignado. Eu estou ali há horas me quebrando, remando contra o vento, e o cara vem tranquilo, caminhando sobre as águas. Só que, quantas pessoas vocês conhecem que caminham sobre as águas? Eu não conheço nenhuma. Aí você está no meio da madrugada, tempestade violenta, tu já está cansado de tanto remar contra o vento, e aparece uma criatura luminosa. Quantas pessoas luminosas vocês conhecem? Eu também só conheço Jesus. Caminhando sobre as águas. Qual é a primeira reação dos discípulos? Qual é a nossa primeira reação diante de qualquer coisa que a gente não entende? Medo. Quem aqui se diz espírita? Assim, se alguém chegar para vocês na rua e dizer assim, qual a religião? Tu vai dizer, eu sou espírita. Por favor, levanta a mão. Tá. 72,5%. Todos esses que se dizem espírita
certamente já ouviram algumas frases iguais quando manifestam a sua espiritualidade. Quando a gente chega e diz assim, eu sou espírita. A pessoa diz, meu Deus. Mas tu vê espírito? Eu respondo, não, graças a Deus. Que eu sou desses espíritas meio medrosos. Ou então eles dizem assim, eu tenho um ente querido que eu preciso falar. Eu disse, mas a Anatel aí é outro número, né? Tem que ligar para vivo. Eu sou arquiteto, né? Telecomunicações não é a minha. Mas normalmente as pessoas, mesmo que tentem disfarçar, nos manifestam um pouquinho de medo. Todo mundo tem um pouquinho de medo. Assim. Mesmo que disfarçado, às vezes, de uma descrença. Porque a gente teme aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não entende e aquilo que a gente não domina. E aí estavam os discípulos, remando contra o vento. Aparece uma criatura luminosa, andando sobre as águas. A primeira reação deles é a mais óbvia do ser humano: o medo. E aí algum deles grita: é um fantasma! Viu? Já existia fantasma naquela época. Não foi o espiritismo que inventou o fantasma. É um fantasma! E aí imagina o alvoroço, né? Um monte de marmanjo dentro do barco, né? Mas viu um fantasma, acabou o homem, né? Pegar o fantasma e a barata que voa, acabou o machão. E eles ficam nervosos. E aí Jesus sorri. Como quem sorri para acalmar uma criança assustada. E diz, calma, sou eu, galera. E aí, Pedro, um ato assim, Pedro é muito legal. A gente precisa estudar Pedro. Porque Pedro nos tem muito a ensinar, porque ele é igual a gente. Teimoso, bravo, mete os pés pelas mãos, de vez em quando xinga os outros, corta a orelha de soldado. Pedro é gente da gente. E aí Pedro, num ato de coragem, diz ao então fantasma: mestre, se és tu, manda-me ir até ti, sobre as águas. Imagina. Ele estava assim, ele falou isso aí, mas torcendo para o fantasma não mandar ele ir, né? E aí, Jesus faz o quê? Vem, Pedro. Vem, pode vir que é rasinho. E Pedro era muito corajoso. Às vezes a gente tem que tirar o chapéu para Pedro. Se fosse eu, no meio da tempestade com fantasmas, eu estava o mais escondido dentro do barco possível. Mas Pedro, então, coloca o primeiro pé sobre a água e, envolto no magnetismo de Jesus, e é preciso que a gente entenda isso, não é Pedro que caminhava sobre as águas, né? Era a fé de Pedro, envolta no magnetismo perfeito de Jesus, que faz com que Pedro coloque o primeiro pé sobre a água, coloque o segundo pé e vá dando passos na direção de Cristo. Só que aí no meio do caminho, Pedro lembra que é Pedro. E aí ele lembra que ele está no meio de uma tempestade. E ele lembra que ele não anda sobre as águas. E ele lembra que aquilo pode ser um fantasma e não Jesus. E no momento em que a fé de Pedro vacila, Pedro começa a afundar. E aí pensa no desespero. No momento em que a fé de Pedro vacila, ele começa a afundar. E aí começa a gritar. Agora, se é fantasma, se é Jesus, vamos acreditar que seja Jesus. Ele começa a gritar: Senhor, salva-me, salva-me. E Jesus vem tranquilamente, porque para Jesus aquilo ali era uma terça-feira comum.
E ele estende a mão, recolhe Pedro, e então ele diz: ó homem de pouca fé, por que duvidastes? Ó homem de pouca fé, por que duvidastes? E agora, no tempo que me resta, meus amigos, eu quero fazer algumas reflexões sobre essa tempestade, sobre Jesus sobre as águas, sobre remar contra o vento, acerca da nossa própria vida. Porque é para isso que serve o Evangelho, única e exclusivamente para isso. O Evangelho não serve para a gente ficar discutindo no Facebook, não serve para a gente criar guerra com outros povos, tentando provar que Jesus é o mais legal de todos. O Evangelho serve única e exclusivamente para eu transportar a mensagem daqui para dentro do meu coração, para dentro do meu espírito. Então, se o Espiritismo não nos fizer sermos pessoas melhores, a gente está no lugar errado. E é para isso que serve o Evangelho. Para a gente transportar essa mensagem para o nosso dia a dia. Que é onde o troço acontece, né? É onde os nossos reais problemas de seres humanos acontecem. Não é lá no ano 0, no ano 30. É aqui, 2020, Capão da Canoa, encarnação do Guilherme, do Diniz. É aqui que o Evangelho deve se fazer claro aos nossos ouvidos. E aí eu pergunto a vocês: teria alguém aqui que não tenha passado por dificuldades na vida? Por tribulações? E essa mensagem ela traz algumas reflexões sobre os nossos problemas. Sabe aquele problema que tu não sabe como enfrentar? É a tempestade. Só que uma tempestade que sopra um vento muito forte contra, se eu paro de remar, eu vou para trás. Então, não para de remar. E o barco não é um lugar para a gente estar sozinho. Sabe por quê? Se eu estou no barco sozinho, remando contra o vento, uma hora os meus braços, que já não são grandes coisas, vão fatigar, vão cansar, e eu vou parar de remar. Então o barco é o lugar de estarmos com pessoas que estão remando junto com a gente e na mesma direção. Porque quando eu canso, o outro diz: não, me dá o remo aqui que agora é a minha vez. E rema. Rema porque quem deu o destino foi Jesus. É Jesus que diz: atravessa esse lago, atravessa esse mar da vida, que na outra margem eu estarei contigo. Não é pouca coisa, né? Olha só. Vocês têm um encontro marcado com Jesus. Daqui a alguns milênios de anos. Milhares de anos. Mas a gente tem um encontro marcado. E ele só está dizendo: rema. E ele está dizendo isso na condição de Espírito perfeito, na condição de Cristo, de eleito, de ungido, de Espírito que atingiu o mais elevado grau moral e intelectual, governador espiritual do planeta Terra. Não é um Zé Ninguém, é Jesus Cristo, que te aponta o caminho e te diz: eu te espero na outra margem. E ele só pede que a gente confie.
Sabe quando Pedro sai do barco bem valente e começa a andar sobre as águas? Esses somos nós quando nós estamos com a nossa barrinha de fé cheia. A gente sai do centro espírita assim, toma um passe, sai distribuindo energia positiva e diz, agora eu vou mudar o planeta. Daí a gente pisa na água e anda sobre as águas porque a gente está com Cristo. E quando eu estou com Cristo, eu sou capaz de qualquer coisa. Aí o vento dá uma sopradela mais forte. O Guilherme lembra que é Guilherme. Começa a afundar. E é nessa pequena vacilada de fé, meus amigos, que os nossos irmãos, ainda presos nas trevas, se aproveitam de nós. É nessa pequena vacilação de fé que o irmãozinho já tem alguma coisa lá do passado contra ti. Entra e te afunda. Não só com força dele. Na maioria das vezes por força nossa. Mas, gente, a margem é logo ali. Se tu está hoje passando por uma tribulação na tua vida, se tu veio até esse centro espírita buscar consolo, buscar ajuda, por causa desse problema, dessa tribulação, confia. Não deixa que a tua fé vacile, porque o fim desse problema é logo ali. Eu sempre falo, nós já superamos todos os nossos piores dias. Todos os dias mais difíceis das nossas vidas nós sobrevivemos a eles. E nós estamos hoje num novo desafio. E a margem é logo ali. Às vezes a gente se passa mesmo, enfia o pé na jaca, fala umas besteiras. E aí a gente começa a dar uma afundadinha. Mas o Cristo está sempre ali para nos socorrer. Se fosse qualquer um de nós no meio da tempestade, que pudesse caminhar sobre as águas e visse uma turma no barco ali passando trabalho, ia botar a capa da invisibilidade, se fazer que não era com a gente e ó, se mandar. Mas Jesus nunca está alheio ao nosso sofrimento. Nunca. E a gente pode despir Jesus de todas as fantasias que a gente criou. A gente pode despir Jesus até mesmo dessa ou daquela religião. Jesus ainda é um espírito muito, muito além da nossa compreensão. A gente pode ficar um mês, um ano debatendo se foi milagre, se não foi milagre, se ele realmente andou sobre as águas. Mas nada disso é tão importante quanto nós sabermos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos dá a direção, nos pede para remar além das adversidades da vida e diz: eu te espero do outro lado. E mesmo quando a gente vacila, ele vem até nós nos tirar da água. Com Jesus nós podemos ir aonde não iríamos sozinhos. Com Jesus nós podemos atingir a melhor versão de quem nós somos. Com Jesus nós podemos transformar essas centenas de palavras em transformação moral.